Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer desse vídeo e que todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, Irmandade, hoje nós vamos estar falando sobre a vocação dos gentios. Primeiramente, vamos saber quem são os gentios. E só uma pequena análise. Gentios são todo aquele povo que estavam perdidos no mundo, sem uma direção, sem Deus, que não eram povos adquiridos por Deus. Eram povos largados. E então todos esses povos que praticavam o mal, que não tinham justiça, que não obedeciam a Deus, são considerados gentios. Mas para que nós possamos entender, nós precisamos voltar um pouco atrás, entender quem era o povo de Deus, para nós compreendermos melhor os gentios. Perfeito? Então, no princípio Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou eles no jardim para que eles pudessem viver plenamente e eternamente, se obedecessem ao Senhor. Mas eles desobedeceram, preferindo a morte, porque o Senhor falou: todas as árvores do jardim poderiam comer, menos da árvore que estava plantada no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E eles preferiram dar ouvido para o mal, para o diabo, desobedeceram a Deus, e com isso veio a morte. E de lá para cá, a morte veio para todos. E o pecado também só aumentando, foi aumentando a humanidade, os homens e as mulheres, e os pecados só se multiplicando. A maldade, o roubo, todo tipo de iniquidade, de maldade, né? Homicídios, prostituições, todo tipo. E então, o Senhor escolheu um homem, porque Ele queria criar um povo para ser exemplo para toda a humanidade, para todos os povos da terra, para todos os povos que estavam desgarrados de Deus. Então Ele escolheu um homem chamado Abrão, mudou o nome dele para Abraão. Ele era esposo de uma mulher chamada Sarai, mudou o nome dela para Sara. E fez uma promessa que ele seria o pai de muitas nações e que todas as nações da terra seriam benditas nele. Só que a esposa dele, a Sara, ela era estéril, não dava à luz. E Deus fez essa promessa. Só que eles creram nesta promessa. Eles foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus, eram predestinados à vida eterna, porque Deus escolheu eles. E ao mesmo tempo fez uma promessa para eles, que eles seriam, Abraão, pai de muitas nações. E Abraão creu nessa palavra que Deus disse, por fé. Então, ele sendo eleito, ele também foi o pai da fé, dos que tinham fé. E aí, Abraão, depois de muitos anos, a idade de 100 anos, teve um filho. Seu filho chamou Isaac. E quando Isaac estava com a idade aproximadamente 12 anos, se eu não me engano, Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac para provar o amor de Abraão para com Deus. E Abraão não hesitou. Foi fazer o que Deus tinha pedido. Sacrificar Isaac. E ele levou Isaac para um lugar, preparou. E quando ele ia sacrificar Isaac, um anjo dos céus bradou para que ele não fizesse isso. Porque Deus já tinha entendido que Abraão obedecia a ele e que era fiel a Deus. E então, Abraão creu contra a própria esperança
que seria feito pai de muitas nações. Isaac era o filho, a esperança, porque eles não geravam filho. A Sara não gerava filho, porque ela era estéril. E aí de repente nasceu, e Deus pediu. Então ele creu contra a própria esperança, porque se Deus queria que sacrificasse, ele creu também que Deus poderia ressuscitá-lo depois de morto. Veja bem. Então, Abraão creu em Deus. E isso foi maravilhoso. Depois Isaac cresceu, gerou Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Antes, porém, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que daí surgiu o povo de Israel. E os filhos de Jacó é que deram origem às tribos de Israel. Então, passou-se os tempos. Esse povo de Israel foi para o Egito e peregrinou lá por 430 anos. Depois o Senhor Deus tirou esse povo, seu povo de Israel, do Egito, com mão forte. E através de um homem chamado Moisés, e também revelou para Moisés as suas leis, os seus ensinamentos, porque o povo ainda não tinha lei, que ele queria, a forma como ele queria que o povo andasse, para fugir da maldade, fugir do pecado, fugir do engano. Então, ele criou as leis para o povo de Israel, que era o seu povo escolhido, um povo que Deus escolheu para que fosse exemplo para todas as nações da terra, para que todas as nações da terra pudessem ver em Israel o exemplo e voltarem para o seu Criador, porque Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os homens, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E o Senhor usou dessa forma. Então, por isso ele criou um povo, escolheu um povo para ser exemplo. Só que esse povo não obedecia a Deus da forma como Deus queria. Alguns obedeciam, mas a maioria desobedecia. E o pecado só aumentava, porque agora havia lei para o povo de Israel. O pecado só aumentava. E então, as terras vizinhas, onde eram gentios, porque agora tinha um povo, todos os outros que não faziam parte do povo de Deus, do povo de Israel, eram gentios, que não tinham lei, praticava todo tipo de maldade, de iniquidade, de idolatria, servindo a demônios, todo tipo de feitiçaria. E então, a maldade também se multiplicou no meio do povo de Deus. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, porque já havia promessas de um Redentor, de um Salvador, que Ele enviaria para o seu povo, para resgatar o seu povo, para resgatar a humanidade. E então enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele veio, cumpriu a vontade de Deus, obedeceu toda a vontade do Pai, cumpriu a sua carreira, a sua missão, foi sacrificado no duro madeiro da cruz, e com o seu precioso sangue, Ele comprou para Deus homens e mulheres de todas as nações e tribos. Mas, na época que Ele veio na terra, o Senhor Jesus Cristo estava cumprindo a sua missão, o seu povo de Israel não o receberam muito bem, não aceitaram muito bem a sua doutrina, não foram todos, mas muitos, inclusive até crucificaram Ele, por inveja, por ciúmes, por não conhecerem a vontade de Deus. E aí, daí, por
por o povo de Israel rejeitar o seu Deus, que veio a salvação para os gentios. Vamos ler uma passagem aqui, para nós começarmos a ilustrar essas partes. Aqui no Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 1, do verso 21, o Santo Evangelho segundo João, no capítulo 1, do verso 11 ao 14, melhor dizendo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É como eu disse, ele veio para o que era seu, que era o povo de Israel, para resgatá-los do pecado. Mas eles rejeitaram o Senhor. Mas aqui está dizendo, todos os que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí a misericórdia de Deus estava sendo estendida para todos nós, para os gentios, para todos aqueles que não eram povos de Deus. Perfeito? Vamos ler outra passagem aqui para a gente dar continuidade. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Bendito o nome santo do Senhor. Então, agora manifestou sem a lei a justiça de Deus. Como é isso? Jesus Cristo veio, obedeceu a lei, porque nenhum homem conseguiu andar de acordo com a lei sem tropeçar em um ponto, sem errar. O único homem que conseguiu foi o Senhor Jesus Cristo. E então, ele obedeceu plenamente o nosso Deus, o nosso Pai. E aí, com a morte dele, ele nos justificou, nos deu a graça gratuitamente. Então, para nós recebermos a sua graça, não necessita que nós façamos obra nenhuma. Apenas crer nele. Crer que ele possa nos salvar. E aí nós recebemos a sua graça. A sua bendita graça. E a graça de Deus nos faz andar na santidade, no amor e na justiça. Glória a Deus. E aqui fala, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que é isto? Quando Jesus Cristo estava na sua missão na terra, ele chamou 3 dos seus 12 discípulos, que andavam com ele mais constantemente, levou a um lugar, e lá ele se transfigurou, né? Como está escrito uma parte da Bíblia, que eu já li em outro vídeo. E aí apareceu para ele Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés recebeu a lei de Deus no tempo passado. Foi o povo Moisés que deu a lei para o povo de Israel. Através de Deus, Deus mandou a lei para Moisés, Moisés passou para o povo. E Elias estava representando os profetas, todas as profecias que estavam escritas a respeito de Cristo e a respeito da vontade de Deus. Então, Jesus Cristo tinha o testemunho da lei e dos profetas. E ele cumpriu o que dele estava escrito.
e ainda continua cumprindo e cumprirá todas as coisas que Ele prometeu na sua santa e gloriosa e bendita palavra. Glória a Deus. E então, todos estavam destituídos, separados, né? Da glória de Deus. Todos estavam separados. Quando morressem na carne, iriam para onde? Aqueles que não serviam a Deus porque não o conheciam, iam para o inferno, para um lugar terrível de sofrimento e tormento eterno. E para isso Ele veio para nos resgatar do poder do mal, desse tormento eterno, para que as nossas almas possam ter descanso eternamente e viver feliz no paraíso, na cidade que já está preparada para nós, para todos aqueles que nele confiam, de sincero coração. A Nova Jerusalém. Glória ao nome santo do Senhor. E aí nós somos justificados gratuitamente em Jesus Cristo. Aí é todos, o povo de Israel e os gentios também, porque agora a misericórdia de Deus está estendida para todos, para todas as nações da face da terra. Não somente os judeus, não somente os israelitas, mas todos, nos 4 cantos da terra. A misericórdia de Deus está estendida para todos. E Ele fez todos, Ele quer fazer de todos o seu povo. Que os gentios também façam parte do seu corpo. Porque Ele deu exemplo, fez um exemplo lá, comparando os gentios, na época lá, como zambujeiro. Né? Que eles eram naturais, os zambujeiros. E aí eles foram cortados do natural zambujeiro e enxertados na boa oliveira. Né? Na boa oliveira. Para que possam, a partir de então, produzir frutos de louvor para a honra e glória de Deus. Então agora nós fazemos parte da boa oliveira. Né? Nós fazemos parte do povo de Deus, pela sua misericórdia, pela sua vontade, pelo seu poder. E nós não devemos nos ensoberbecermos contra o povo de Israel, contra o povo de Deus que Ele escolheu. Se o povo de Deus naquela época não quis recebê-lo, em parte, porque muitos creram nele. Mas nós não devemos jamais ensoberbecer contra eles, achar que somos melhor. Porque da mesma forma que o Senhor Deus não poupou eles, temamos que se nós agirmos dessa forma, com soberba, Ele não poupe a nós também. Mas nós devemos ser humildes e aceitar que antes nós éramos corruptos, iníquos, gentios, e agora nós somos filhos de Deus, pela misericórdia e compaixão do Criador. Por sua graça somos salvos. Porque o povo de Israel é o povo eleito, e Deus tem obra, Deus tem promessa de resgatar todos eles pela sua vontade. E então, nós seremos todos um único povo, tanto que Ele escolheu, quanto gentios, que é pela fé. E então, nós precisamos caminhar nesta fé até o fim. Porque no Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 4, verso 23 e 24, está escrito: Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, todos nós temos um espírito, todos nós somos espírito, porque, como está escrito, quando a gente morre, o pó volta para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Então nós não somos só carne, nós temos uma parte espiritual, que é o nosso espírito e a nossa alma. E é esta alma, esse espírito que o Senhor Deus veio salvar, porque a carne perecerá,
mas o Espírito, ele quer salvar. E é por isso que ele enviou a sua santa palavra. E é essa palavra que você agora está me ouvindo, que está ouvindo aí do outro lado. É esta palavra que você precisa crer, que Deus quer salvar a tua alma e te fazer herdar as moradas eternas. Basta você confiar, porque ele é Espírito. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele está aí, perto de você. Basta você crer e nele confiar. Então, vamos ler mais uma palavra aqui para nós finalizarmos o vídeo, né? Na epístola aqui do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do verso 8 ao 11. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aqui eu li mais um versículo, só para falar que todos os que creem em Jesus serão salvos. Então, você agora sabe que Deus é Espírito, e você sabe como invocá-lo. Com a fé. Porque a palavra está aí junto de ti. Você basta crer no seu coração e clamar por Ele, chamar por Ele. Ele está aí. Basta você crer e invocá-lo. Essa é a fé. Irmandade, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são bem-aventurados e viverão eternamente no paraíso. Que esse vídeo possa chegar nos 4 cantos da face da terra e converter todos os corações à graça de Deus, para que todos possam ser salvos pela sua bendita misericórdia. Que um dia nós possamos cantar alegremente o cântico da vitória na cidade celestial, a Nova Jerusalém. Eu vou deixar, irmandade, as referências das palavras que eu li, que eu falei aqui, de muitas das palavras que eu li aqui, na descrição do vídeo. É só vocês abrirem a descrição e ver onde está os versículos, os capítulos, e quiser ler mais profundamente, eu vou deixar escrito lá. Eu agradeço a Deus por essa força, espero que Ele possa abençoar a vida de todos, e que o Senhor Deus possa nos abençoar e continuar nos abençoando. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado.